Olá, tudo bem? Meu nome é Maria Aparecida, eu sou psicóloga clínica e hoje nós vamos falar sobre saúde mental. Dentro desse panorama que nós estamos vivendo hoje, que é a pandemia, né, essa questão do Covid, nós vemos que existem muitos casos, né, a maioria das pessoas estão com sua saúde mental bem alterada. Né? Então a gente precisa entender o que é realmente saúde mental. Saúde mental é muito mais, né? O termo é muito mais amplo do que a gente simplesmente resumir a uma ausência de doença. Ela fala sobre o bem-estar integral da pessoa, do indivíduo, que fala do seu bem-estar físico, mental e social. Né? Então, a gente precisa entender que esse bem-estar ele vai permitir que você use as suas habilidades diante de situações estressantes e responda de uma maneira boa, né? A tudo isso que acontece. Então, quando eu tenho esse equilíbrio, né? Eu tenho esse bem-estar integral, eu respondo de uma maneira equilibrada, né, diante dessas problemáticas, e aí eu consigo ser produtiva, né, para mim, e consigo ser produtiva no meio social onde eu vivo. Então veja que isso é muito mais amplo do que a gente imagina. Então não é questão de eu fui lá no médico, o médico me deu um remédio, eu tô boa. Aliás, eu tô bem. A questão é maior. Né? Então precisa estar bem o meu corpo, né? Precisa estar bem a minha mente, precisa estar bem o meio social onde eu vivo. Né? Então isso fala de nós termos relacionamentos saudáveis. Né? E em tempos de pandemia, a gente vê que as pessoas têm muita dificuldade porque essa rotina foi mudada, a convivência, né, dentro de casa foi mudada, a gente não ficava tanto tempo junto. Né? Então nós fomos tirados de uma situação que a gente estava sempre fora de casa e agora nós estamos obrigados a ficar dentro de casa. Então isso traz uma mudança radical no nosso meio e nós somos pessoas que temos a tendência sempre, né, e somos motivados na verdade a vivermos para fora. A gente faz tudo fora de casa, a gente trabalha, a gente sai, a gente vai passear, a gente vai levar filho na escola. Então a gente está sempre nesse exercício do fora. Vou visitar alguém da minha família, vou fazer alguma coisa. E aí essa necessidade de ficar dentro de casa obriga a gente a ter uma nova forma de olhar para nós. Então, vai nos obrigar a manter um outro tipo de vida. A gente vai ter que se adaptar. Né? E dentro dessa adaptação, a gente acaba tendo algumas interferências que nos levam a um estresse muito maior. Então, a gente precisa cuidar muito da nossa saúde mental nesses tempos de pandemia, principalmente, onde a gente vê que os casos se agravaram, né? De questão da pessoa não estar bem emocionalmente, fisicamente, socialmente, né, tem muita dificuldade. Então isso fala de relacionamentos. Então nossas relações elas têm que ser saudáveis, né? Temos que prezar para ter uma saúde mental, né? Para preservar a nossa saúde mental, relações saudáveis, relações que nos levem a construir, né? A nos tornar mais produtivos. Então nos desvencilharmos de relações abusivas, relações tóxicas. Né? Então, nesse período, a gente se percebe muito dentro dessas relações. E isso tudo nos remete à questão do autoconhecimento, porque quando a gente se autoconhece, a gente passa a ser seletivo. O autoconhecimento não nos leva a um lugar de egoísmo, mas sim de seletividade. Passamos a ser mais seletivos, vamos procurar construir relacionamentos que realmente possam contribuir com o nosso dia a dia, né, para que a gente possa superar cada dificuldade. E o que a gente precisa entender também é que a saúde ela é um processo contínuo, né? Ela não é simplesmente só cuidar hoje de alguma coisa, ela é um processo contínuo onde os sintomas das doenças eles podem ser compreendidos como consequências, né, da interação entre outros fatores que estão aí vinculados conosco, que são fatores genéticos, são fatores biológicos, psicológicos e culturais. Então isso diz respeito a tudo que está em volta de mim. O que está dentro de mim, que é a minha genética, o biológico, que eu respondo, o psicológico e o cultural, que é o lugar onde eu vivo. Como é que as pessoas agem, como é que costumes nós temos. Então tudo isso interfere e pode nos adoecer.
né? Então, a isso tudo a gente tem que estar bem atento. Então, é um tempo em que nós precisamos ter muito autocuidado. Nós precisamos priorizar o nosso autocuidado, para que seja priorizada a nossa saúde mental. Então, eu cuido de uma casa, eu cuido de filhos, eu cuido de marido, mas eu tenho que ter tempo para mim. Eu preciso olhar para mim, eu preciso saber quais são as minhas necessidades, né? Então, senão a gente vai ficar só rodando em volta de várias tarefas, de socorrer todo mundo, e a gente adoece, né? A gente adoece, a gente não fica bem, e se a gente adoece, as coisas já não vão andar da maneira que a gente gostaria. Tem um exemplo que eu gosto muito de usar, que é a questão do avião. Quando a gente anda de avião, a gente tem uma aeromoça ali que dá várias instruções, e dentre elas, ela dá a instrução de que se houver algum problema com o avião, né, alguma despressurização, que vai cair as máscaras, e na hora que cair as máscaras, é para você colocar primeiro em você, depois no outro. Então a gente tem que entender isso. Primeiro eu cuido de mim, tá? Não é questão que eu nunca mais vou cuidar de ninguém. Eu vou deixar agora todo mundo e não vou cuidar de ninguém. Não é isso. Mas eu primeiro preciso priorizar um cuidado comigo para depois eu cuidar das outras pessoas. Então, o que acontece no meu dia a dia? Você precisa cuidar da casa, às vezes lavar, passar, cozinhar, mas que tempo você tira para você? É isso que a gente precisa entender. No meio de tudo isso, a gente precisa tirar tempo pra gente. Então, isso chama autocuidado, e isso vai ajudar a gente a preservar a nossa saúde mental. Tá bom?